Agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Você sabe o que é depressão? Mas não adianta falar, olha, mais ou menos isso, aquilo, uma tristeza e tal. É aí que começa a confusão. Por isso que é importante a gente esclarecer exatamente o que é a depressão, procurar ajuda para prevenir essa doença e, se constatada, para tratá-la. Preste atenção nessa matéria porque você pode ajudar um parente, um amigo ou você mesmo. Agora, a Edase Maidar, que é psicanalista, vai esclarecer tudo sobre o assunto. Então, a depressão é um estado assim de constante mau humor, apatia. Ela se manifesta por alguns sinais, né? Por exemplo, um desinteresse geral em relação a todas as atividades que a pessoa tem, uma irritabilidade constante, né, uma perda de motivação. Só que muitas vezes ela vem e aparece camuflada através de sintomas físicos, ou a pessoa não sabe definir exatamente o que ela tem, mas ela sente que está acometida de um mal-estar bem generalizado, né? Mas a gente precisa saber separar ela da tristeza comum, porque todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, né? Tem momentos que vem um tsunami e te abala, às vezes uma perda, muitas vezes um filho vai estudar fora, ou uma separação. Então tudo isso vai mexer muito com a pessoa e é natural. Mas tem um período de luto, né? Um período de elaboração dessa tristeza. Mas se essa tristeza, depois de um tempo, persiste, é sinal que a pessoa precisa buscar ajuda. Porque muitas vezes tem coisas que ocorreram antes na vida dela e que também não foram trabalhadas, que podem desembocar nesses acontecimentos, né? É como uma roda gigante. Muitas vezes ela já passou por aquela mesma dor, por aquele mesmo sentimento, só que ela não resolveu, não trabalhou isso. Então, a mesma coisa que você vai pendurando várias roupas num cabide e, de repente, um dia ele despenca. Então, a pessoa depressiva, além daqueles sinais visíveis, né, de ansiedade, de angústia, ela pode também, de uma forma camuflada, apresentar sinais no próprio corpo. Né? Por exemplo, ela se sente, ou ela come demais, ou ela perde a fome, perde a vontade de comer sem explicação, ou ela tem sexo demais, ou perde totalmente a sua libido, né? Ou pode acontecer também um distúrbio no aparelho digestivo. Ela tem encoprese, que é a coisa da retenção das fezes, né? Até tem aquela palavra enfesada, né? A pessoa fica mal-humorada em função disso que está acontecendo. Ou então ela pode ter uma diarreia, que é uma tentativa da mente estar querendo elaborar aqueles conflitos mal resolvidos, alguma coisa para sair para fora dela mesma. Esse é um assunto assim, bastante controverso, porque ao mesmo tempo que é importante, né, o uso da medicação, nós precisamos tomar cuidado com o abuso, que é o que está acontecendo atualmente. Né? Parece que as pessoas não querem sentir mal-estar de nenhuma forma. Né? As pessoas têm os seus conflitos, as suas dores, e a tendência do mundo moderno é anestesiar isso, fazer de conta que não existe, tomar um remedinho. Não que o remédio não seja bom, mas se ele for usado para sedar, né, para conter, para calar essas emoções que estão sufocadas, esses sentimentos que a pessoa não consegue lidar com eles, para encobrir esse confronto da pessoa com ela mesma, eu acho que é tremendamente desastroso, porque o remédio está sendo oferecido hoje em dia, infelizmente, como uma pílula da felicidade, né? E o perigo é que vai provocar uma dependência, né? O remédio não é resposta para a depressão. Aliás, a Organização Mundial de Saúde provou que depois de 2 anos, mais de 50% das pessoas tratadas têm recidivas. Que é isso? Os sintomas reaparecem. Então é preciso ter realmente muito cuidado com o uso da medicação. Não que eles não devam ser usados, mas tem que se verificar a dose, e ela não pode ser muito forte, porque, por exemplo, no tratamento analítico, a gente aproveita a angústia
porque ela é um motor no tratamento, é ela que vai fazer o tratamento funcionar. Se você tampona essa angústia, então o remédio vai provocar uma falsa sensação de bem-estar que vai impedir a pessoa de olhar aquilo que está por trás dos seus sintomas. Então a psicanálise ela vai oferecer um tratamento diferenciado, um tratamento singular na maneira de lidar com o sintoma da depressão. Porque aí o analista vai se colocar no lugar daquele que escuta o sofrimento, mas sem a preocupação com o sintoma da depressão, focando mais no sujeito deprimido do que na depressão propriamente dita. Porque ele vai em busca do que está por trás daquilo que é apresentado, né? Por quê? Porque a psicanálise considera, né, que nós não conhecemos tudo a nosso próprio respeito. Porque o ser humano é um sujeito dividido entre aquilo que ele conhece e aquilo que ele desconhece de si. Em linguagem mais simples, né? Ninguém enxerga sozinho as próprias costas. Então aquilo que você desconhece de si próprio é aquilo que te faz sofrer. Enfim, nós somos estranhos a nós mesmos. E o analista é aquele que, escutando, né, as suas emoções, os seus sentimentos camuflados, ele vai devolver para você essa escuta, porque o inconsciente ele não está escondido, ele vai se manifestar quando a pessoa está falando, quando ela está colocando para fora aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela deseja. E nesses momentos são momentos fecundos, porque são momentos de encontro da pessoa com aquilo que estava esquecido ou escondido nela mesma. Então, um dos mitos, né, que impedem muitas vezes as pessoas buscarem ajuda, mesmo quando elas necessitam, é considerar o tratamento muito dispendioso. Na realidade, existe um acordo que é feito entre o analista e o analisando, no sentido de encontrar algo de acordo com a realidade da pessoa, né? Então, essa coisa do dinheiro não deve ser um empecilho que vá impossibilitar a pessoa de fazer um trabalho. Então, o outro mito que existe é de considerar o tratamento assim bastante doloroso. Na realidade, existem momentos de mexer em algumas feridas, mas também existem os momentos das descobertas, do prazer que é vivenciado em se resgatando a história de vida, em se descobrindo uma pessoa capaz de desejar novas coisas para suas vidas. Para buscar um tratamento, é necessário que a pessoa saia dessa posição de comodidade. É preciso que ela tenha esperança e fazer uma aposta de que há uma saída, né? Essa saída tem que ser buscada, porque não adianta ela ficar se queixando, porque ela vai acabar sendo metade vítima e metade cúmplice do seu próprio sofrimento, né? Então é importante que ela acredite que tem alguém, né, que fez uma formação para fazer essa escuta, que pode ajudá-la a se encontrar com ela mesma.